Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. No dia 22 de dezembro de 1918, quando o sino da antiga catedral bateu às 12 horas, um grupo de amigos tubaronenses se reunia no café familiar, situado na rua Lauro Miller, centro comercial de Tubarão, para fundar uma associação esportiva voltada para a prática do futebol. Nascia ali o Hercílio Luz Futebol Clube, primeiro time de futebol da cidade. E para comemorar o centenário do Hercílio Luz, os membros da Academia Tubaronense de Letras, juntamente com outros escritores e colaboradores, escreveram um livro Arquibancada Vermelha e Branca, 100 anos de história, que foi lançado em dezembro de 2018. E estão aqui hoje para falar do livro e das histórias memoráveis do Hercílio Luz Futebol Clube, o médico, escritor e vice-presidente do clube, Dr. Mário Caporal, e uma torcedora apaixonada pelo Hercílio Luz desde o nascimento, Andréa Zumblick. Olá, tudo bom? Tudo bom, Andréa? Tudo bem. Tudo bom, Dr. Mário? Tudo bem. E aí, animados para falar do Hercílio, não? Muito, sempre. Sempre, histórias, não podemos esquecer, né? E trazendo sempre isso dentro do nosso coração, porque é amor pela instituição, né? Essa é a minha pergunta, né? O Hercílio Luz, então, fez 100 anos em dezembro do ano passado, recentemente agora, né? E tem uma longa história, então, que algumas delas estão contadas aqui no livro, e o senhor participou da confecção do livro, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo. Isto. Então, a convite do Hercílio Luz, a Academia Tubaronense de Letras participou da elaboração desse livro, que é um marco, porque aqui conta a história, um pouco da história do Hercílio Luz. Isso é um legado que ficará para sempre. Eu acho que ninguém poderia deixar de adquirir um exemplar desse livro Arquibancada Vermelha e Branca. Principalmente quem é torcedor do... Quem é torcedor. André, deixa eu pegar aqui um porque pouquinho, aqui tem vários membros da academia, inclusive você, sabe, Renato? Pois então, eu também participou tenho aqui, a honra de estar aqui na introdução, nesse livro, é verdade. Com contando, algumas entrevistas, isso, a Andréia algumas foi minha entrevistas entrevistada. E contando um pouco da história do Hercílio Luz Futebol Clube. E o legal que eu achei desse livro é que é uma história contada com pessoas que realmente participaram, né, de diferentes maneiras do clube. Então tem torcedores, tem presidentes, vice-presidentes, tem médicos que foram médicos do clube, né? Isso. E então é um livro com diferentes pontos de vista, né? Em prosa e verso, né? Por coincidência, eu estava lá na Rádio Tubá, gravando lá na TV, aí o moço, no intervalo, disse, doutor, quero... Essa aqui é a filha do Praça 11, uma senhora que trabalhava na rádio. E coincidentemente, aqui, eu fiz uma referência, lembranças de um tempo, ao Praça 11, aqui, ó. Aqui está escrito, Praça 11, umas e outras, se equilibrava em cima das muretas e gritava, vai, leão! Bambeava, mas não caía. Ele tomava umas e outras. Ela disse que não esquece isso. Então, eu disse, poxa, hoje nós vamos falar um pouco do livro dos 100 anos do Hercílio Luz. E o teu pai, eu fiz uma referência lá no que eu escrevi. Ai, que não bacana, conhecia, né? então... É que, na verdade, faz parte, a história do clube faz parte da história das pessoas, né? Que isso é o que é mais bacana, né? Da cidade, das pessoas. Isso é um patrimônio. É um patrimônio. E por isso que eu gostei de fazer, porque cada vez que eu ia e conversava com alguém ligado ao clube, né? Até como torcedor, ele vinha com a escola da história dele com o clube, né? Então, cada um com a cultura de um povo, né? Porque o Hercílio foi contado ao longo desses 100 anos por milhares de pessoas. É verdade. Que mantiveram esse clube até hoje. Gerações e gerações, né? 100 anos dá o quê? Por isso que eu louvo muito o Hercílio Luz, que deve ser muito valorizado, porque a história do futebol da nossa região passa pelo Hercílio Luz Futebol Clube. É verdade. Conta um pouquinho pra gente da capa tão bonita que ficou. O livro ficou muito bonito, né? Essa capa achei fantástica.
Até a Miriam me falou, Renata, não esquece de falar infelizmente ela estaria aqui hoje, mas não pôde estar. A Miriam Maia, que foi a organizadora do livro, né? Desta capa, Isso. porque aqui a capa fala de um tempo passado, atrás, da velha arquibancada, onde a enchente de 74 destruiu. Sim. Essa parte aqui. Estão vendo que os jogadores entravam em campo e passavam no meio da torcida. Aqui tem um jogador entrando na frente aqui. Interessante. Tá? Um jogador com a camisa entrando para o jogo. Já a parte da frente contempla essa arquibancada nova. Mostra pra gente ali. Aqui, ó. Contempla. Então, aqui é a parte antiga, o passado, e e agora a parte nova. O presente. Muito feliz a Miriam, né? A Miriam é fantástica. Ficou muito bonita. Né? E quando ela me falou para nós, no nosso grupo lá, né? Que tu participava também. Sim. Do título Arquibancada Vermelha e Branca, eu achei muito sugestivo. Ficou. E ela já tinha na cabeça essa ideia aqui. Do passado e do presente. Então isso ficou... Que é o que simboliza o livro, na verdade, né? E o livro ficou muito bom. Ficou. A edição dele, tudo, Não, né? É o Hercílio Luz em prosa e verso, né? Não é para qualquer um, né? Isso. E tem muitas histórias aqui de muitos que participaram do livro. Teve mais de quantas pessoas, mais ou menos, que participaram? O senhor tem uma ideia? Mas mais de 20, com certeza, né? Umas 20 e poucas pessoas. Porque foram os escritores da Catu e foram torcedores. Entrevistas como a Andréia, né? E o Maurício também, né? Aqui tem a história do... Tu conhece o Pepe Mezzari? Aquele que faz o italiano, tutti buona gente, né? Então ele escreveu aqui um artigo, ele conta do tempo de mocinho, que ele estudava no seminário Nossa Senhora da Conceição. O padre Antonino Hertz era muito estilista, era o reitor lá do seminário Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então no dia de jogo do Hercílio já era aquela festa. Ele colocava todo mundo em cima de um caminhão, os seminaristas vinham para o jogo aqui assistir o jogo do Hercílio Luz. Então ele conta um pouco dessa história aqui. Isso que época, mais ou menos? Em 1960 e pouco, 64, 65, 68. Então, o Pepe é muito feliz na sua narrativa sobre o Hercílio Luz. Quantos apaixonados naquela época aprenderam a gostar do e cresceram com o clube, né? E também aqui tem uma história do seu, que nós conseguimos tirar o nome dele aqui, deixa eu ver o nome dele para mim contar aqui, um documento que foi retirado do seu João Conser Antunes. Aqui, olha aqui, ó. Ele conta a história do Hercílio Luz, todos os jogos. Ele tinha registrado em documento. Desde 1950. Acho que eu te mostrei até no xerox escrito. Foi, é verdade. Ele é o pai do pediatra, o doutor Evandro. Isso, exatamente. Então ele conta toda a história, time, renda, árbitro, resultado, adversário. É fantástico, aqui nós conseguimos colocar ele tem um caderno, alguma né? coisa. Um documento, isso aí é um documento vivo do clube, né? Tem aqui alguma coisa. E a mão, né? E a mão. O que eu acho, Renata, sabe, Andréia? Quanta história. É verdade. Tanta Nós vamos paixão. contar alguma dessas histórias aqui. Quantas pessoas já partiram daqui e deixaram todo o seu amor, de viver, sofrimento, alegria. Porque o futebol é feito de alegria, tristeza. Choro, riso. Doutor Mário, vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta eu quero voltar com mais histórias. Eu quero ouvir um pouquinho a Andréia, né? Que nasceu, praticamente nasceu dentro do campo, né? Nasceu. Mas, Nasceu. né, Andréia? Por aí. Então tá bom. Não sai daí que a gente volta já já. Olá!
Estamos de volta e o tema do bate-papo literário de hoje é o livro Arquibancada Vermelha e Branca, 100 anos de história, lançado em dezembro de 2018 em comemoração ao centenário do Hercílio Luz Futebol Clube. Estão aqui hoje para falar do livro e das histórias memoráveis do Hercílio Luz, o médico, escritor e vice-presidente do clube, Dr. Mário Caporal, e uma torcedora apaixonada pelo Hercílio Luz desde o nascimento, Andréa Zumblick. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa absolutamente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Bom, vou começar então agora esse bloco com a Andréa, que foi uma das minhas entrevistadas e tem milhões de história para contar, né? Milhões, é. Ô, Andréa, de onde surgiu então essa paixão pelo Hercílio? Eu acho que da onde, quando, a gente não sabe, né? Porque eu acho que desde quando eu nasci... Se deu por gente. Eu vivo lá dentro, né? Acompanhando o pai. Por causa do seu pai, meu teu pai... A família toda do pai já antes, né? Túlio Zumblick, né? É. E... Acho que os primeiros, o Mário pode ajudar, os primeiros jogadores do Hercílio foi Sá, que a avó Célia era Sá, né? Então já vem desde do primeiro time do Hercílio, 100 anos atrás. E a avó é a mãe do Túlio. No caso, essa avó é a mãe do pai mesmo, do Túlio. Então já... Bem você herdou, na verdade, né? A gente herdou esse vício, essa paixão. E desde então, que eu lembro de criança brincando na arquibancada e viajando junto com o jogos, time, né, que o pai levava. O pai levava quando era... Então já vem desde sempre. E você foi uma das primeiras, como é que chama as torcedoras de... tem nome? As mascotes? As mascotes. Não, mascote. Você foi a primeira mascote feminina, vamos dizer assim, do clube, né? Tem uma história, não tem? Sim, que eu acho que a mãe que vê, que o pai e a mãe... A gente tinha ido num jogo em Belo Horizonte, eu acho, no Mineirão, e aí a gente viu as meninas entrando no campo, daí a mãe achou a ideia bem bacana? Já me botaram lá. Quando eu vi, eu já estava lá no campo, vestidinha de uniforme do Hercílio. Isso com quantos anos, mais ou menos, André? Eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos, por aí. Bem novinha. O André, você chegou a ser vice-presidente do clube, né? Isso, eu assumi como vice-presidente do clube em 2011, né? Recente, né? Faz tanto tempo assim. Faz pouco tempo. E como é que foi essa experiência? Fiquei 2 anos ali. Vem cá, é a primeira e a única, né? Vice-presidenta. Sim. Do Hercílio Luz, foi. Né? Sim. E aí, como é que foi a experiência? Foi assim, pra mim foi, como é que eu vou dizer? Foi um pouco tumultuado até. Porque foi bem no ano que o pai ficou doente, acabou falecendo. Sim. E aí teve várias situações, né? Mas assim... A própria situação de administrar ali o clube também é difícil, né? Foi um aprendizado, vou dizer assim, um aprendizado que vale, né? Que vale, fica, sim. Né? O Frederico tem uma história muito engraçada, que eu achei bem interessante, que é de quando ele fazia aniversário, que ele era bem novinho. Como é que é? Conta pra gente. O Frederico é o teu irmão, né? Que também faz parte da família Hercílio Luz. Que também foi o quê? O Frederico foi presidente? O Frederico foi presidente numa época que o clube também estava licenciado. Sim. Mas tinha as atas, tudo, né? Então ele também foi e participa até hoje do conselho, da diretoria. Vocês dois, né? Sim, nós dois. E até agora ele também era da diretoria, eu também participei, acho que há algum tempo. E os aniversários dele, quando ele era pequeno, como convidados, na lista dele estavam os jogadores do Hercílio, né? Então os jogadores do Hercílio iam no aniversário dele. Devia ser muito bacana, né? Imagina você ter dentro do teu aniversário os jogadores do time que você ama, gente. Isso aí não é pra qualquer um, né? Não, e porque eles frequentavam bastante lá em casa também, por causa do pai. Na época o pai acho que era presidente do Hercílio, daí a gente ficava muito no clube, né? Então no clube, mas daí brincando, amigos, né? Brincava com os jogadores, entrava no campo, via treino, né? Então acabava que no aniversário, na lista dos convidados dele, tinha os jogadores. E eles iam, né? Eles que barato, muito bom. E tem uma história também da tua mãe, que teu pai, alguns jogos ele não gostava que a tua mãe ia. Normalmente eram os com ferro-luz, né?
contra o Ferroviário, o pai às vezes queria que a gente ficasse em casa, porque podia dar briga, perigoso, a gente era criança, pequenos, né? E o pai ia mais cedo pro clube, quando ele virava as costas de casa, a mãe arrumava a gente e levava nós pro campo, escondido. Não tinha jeito. Eu achei muito engraçado que teve jogo agora nesse último domingo, né? E aí a Mariana que insistiu, pai, eu quero ir. O Márcio estava meio com preguiça, domingo lá pelas 7 da noite vai dando uma preguiça, porque o dia seguinte tem que acordar cedo e tal. Mas eu quero. E pegou lá as camisas do Ercílio que ela tem, qual que eu vou e qual que eu vou. Animou o Márcio. Aí estava chovendo Foram também. os 3 pro campo. A mais novinha. Olha, já é ercilista. Claro que é. E ela, eu vejo ela lá. O Márcio fica bem firme. feliz. O senhor vê ela lá no campo. Beijo. Os teus sobrinhos também, né? Pequenininhos. Esse domingo foi as duas minhas sobrinhas foram juntas, né? Olha, foram que comigo, bacana. mas os pequenos não foram por causa que estavam dormindo, vieram da praia, não chovendo muito. Mas eles entram em campo, eles gostam também. São as gerações, né? É uma história. Os seus filhos, doutor Mário? Os meus filhos não são ligados muito em A futebol. futebol, de uma maneira geral. Eu também não sou muito. Não sou muito Eu gosto ligado. da história, mas... Mas o meu exemplo lá sempre foi de querer que eles fossem, mas não são muito ligados. Que é uma coisa de cada um nada. também, né? Depende de cada um. Agora minha que irmã mais velha já não é muito já também não é ligada, muito, não. mas né? eu e Tu e o Frederico, mas eu percebi. É porque os meus passaram a época que o Ercílio estava licenciado, quando era pequeno. Então de entendi. 90 para cá, eles eram pequenos. Não vivenciaram, Então, eu né, a não ia no infância. estádio praticamente. Mas, Faz a diferença. então, passou aquela fase E a gente já dos pegou a 10, fase 12 anos, onde a criança aprende a gostar. É verdade, é verdade. Mas o que eu achei bem legal foi a Silvana, a preparação que ela fez para o lançamento do clube, hein? Tá de parabéns, ficou muito bonito. Pro lançamento do clube, perdão, para o lançamento do livro. Do livro. Nossa, ficou Ela muito organizou bonito. muito bem. Muito bem, ficou Se show de dedicou bola. bastante. Se dedicou Mesmo bastante sem e deu um conhecer resultado bem muito lindo. mais a história, mas ela foi atrás e atrás. conseguiu fazer aquela noite lá. É verdade. Doutor Mari, qual uma história que marcou o senhor, Ercílio? Aqui, eu queria fazer uma referência também a um grande ercilista que já faleceu, não sei se tu já viu falar, o Tarquínio Balsini. De nome já. Ele tem um livro dele que era Umas e Outras, o livro dele, que Crônicas. bacana. Então ele era um apaixonado pelo Ercílio Luz. Então a briga dele é sempre as crônicas em torno dele, do Ercílio Luz e Ferroviário. O Ferro Luz, né? É isso mesmo, né? Ferro Luz. Que eram partidas assim memoráveis, né? Eu escutei cada história desses Ferro Luz. Nessa passagem pelo Ercílio Luz, desde a minha juventude e criança, algo que me marcou muito foi quando eu assisti o jogo do Metropol com o Ercílio Luz Ouvi essas histórias várias vezes. e o muito Comerciário interessante. de Criciúma também. Nós vamos fazer o Eram seguinte. 2 grandes times. Não, a gente tem que fazer um intervalinho, mas eu quero voltar e falar desse jogo do Metropol, que teve um jogo que eles vieram aqui, né? Aí teve um jogo lá, aí teve uma briga, alguma coisa aqui, daí eles vieram jogar aqui. Depois vocês me contam direitinho, que já não lembro muito bem da história, mas foi uma coisa que marcou acho que várias pessoas. E uma outra coisa que marcou muito a nossa torcida foi quando o Ercílio ia jogar com o Figueirense aqui e os nossos jogadores estavam concentrados em Laguna. E o Márcio com o Pedroca e outros jogadores vieram numa caminhonete. E ele, para economizar gasolina, na descida lá perto da Eletrosul, na BR, naquele tempo não tinha asfalto, ele desligou a chave para descer e travou a direção. Naquele tempo desligar, travou e caiu lá embaixo. Então houve um desastre total. Jogadores que machucaram, fraturaram perna, fraturaram braço, machucaram gravemente. E ali foi um sofrimento. E mesmo assim Mesmo assim, o jogo ocorreu. Que absurdo, né? Não foi suspenso o jogo. E qual foi o resultado, senhor? O resultado nós perdemos de 1-0, eu acho, aquele jogo. Mas o Ercílio aí, tinha puxa vida, os né? principais jogadores da defesa, tudo não puderam jogar. Então, aquilo é uma história que marca a gente. Acho que marcou, também ouvi essa história bastante. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para falar mais das histórias dos 100 anos do Ercílio, tá bom? Muito bem. Não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta e o tema do bate-papo literário de hoje é o livro Arquibancada Vermelha e Branca, 100 anos de História, lançado em dezembro de 2018, em comemoração ao centenário do Hercílio Luz Futebol Clube. E estão aqui hoje para falar do livro, das histórias memoráveis do Hercílio Luz, o médico, escritor e vice-presidente do clube, Dr. Mário Caporal, e uma torcedora apaixonada pelo Hercílio Luz desde o nascimento, Andréa Zumblick. E agora que estamos de volta, eu trouxe para a gente ver aqui um vídeo gravado por um jogador que foi bastante importante para o clube, né? Que começou, na verdade, a sua carreira no clube, que é o Zenon. Vamos ver um pouquinho? Ele fez um vídeo em homenagem ao clube. Isso. Olá, amigos hercilistas. Hoje eu estou aqui para parabenizar o clube Hercílio Luz, parabenizar o presidente Fábio, o vice-presidente Mário, enfim, todos esses que estão aí nessa grande festa do centenário do clube. Eu sei que tem ex-companheiros aí também presentes, gostaria de mandar um grande abraço a todos, agradecer pelo carinho que tiveram comigo quando eu iniciei minha carreira em 1971, né? Eu era um garoto com 17 anos e muitos desses ex-companheiros me ajudaram muito na minha carreira para me tornar um atleta futebolista vitorioso. Então é com muito orgulho que eu visto essa camisa, porque foi aí que eu iniciei a minha carreira como atleta profissional. Então, parabéns a todos. Parabéns, Renata, pelo livro que estará lançando aí, e eu fico muito feliz também de participar deste livro. Então, noite maravilhosa para todos e parabéns, Hercílio Luz, pelos 100 anos de vida. Bacana, né? E o Zenon foi um dos que eu entrevistei e eu achei muito bacana porque ele disse que não tinha ideia de que ele seria um dia profissional do futebol. Ele gostava de jogar futebol. Antes, era guri, eu acho que tinha 15, 16 anos, ele jogava, tinha um time aqui da cidade, aí me falou na época, mas agora eu não me lembro, ele jogava descalço. Ele disse que não tinha chuteira. Os meninos, todos eles jogavam descalços, né? Descalço. E até que um dia ele foi assistir um treino do Hercílio Luz, e aí um jogador faltou, daquelas histórias, né? E aí pediram para ele entrar no lugar, ele entrou e não saiu mais. Não saiu. Né? É história, né? Acontece, né? É verdade. É o momento, lá, né? E assim, mas mesmo assim, eu acho que daqui a pouco não vai mais acontecer. E aí foi acontecendo e ele é muito bom jogador e foi parar na seleção brasileira, né? Aqui no livro eu também coloquei uma partezinha, porque a nossa grande rivalidade sempre foi com o Ferroviário. Meus amigos, nunca tivemos nenhum atrito, graças a Deus, que a gente convivia com essa realidade. Esporte era esporte. Sim, claro. Não tinha inimizade, éramos amigos. Era naquele momento lá, naquele né? momento. Então eu escrevi assim, assistir ao jogo no Morro da Navalha, nos jogos do Ferro Luz, era uma temeridade para o hercilista. Mas eu ia e ficava lá bem quietinho, me fingindo, quietinho lá. Um dia, um torcedor fanático do Ferroviário falou: se tiver algum torcedor do Hercílio aqui, vai apanhar já. Então eu disse: não, aqui todos são ferroviários. Vamos, Ferrinho! Mudou, virou a casaca na hora. É melhor estar vivo, né, doutor Mário? Eu era, bem dizer, um jovem, criança, 12, 13 anos, vamos, Ferrinho! Não, tem esse jogo do Metropol que eu achei... Como é que é, André? Tu conhece? Essa história do Metropol era um jogo aqui importante com Hercílio Luz. E o juiz era um juiz de Criciúma que apitava. E não sei porquê, eu não assisti esse jogo também, não ouvi contar. E
a torcida começou a se inflamar, porque a rivalidade era muito grande. Muito grande, é. E lá, não sei o que, o juiz deu um gol lá, a torcida invadiu, deu briga, deu tudo. Que foi O tumultuado. seu João Kirt puxou o revólver, subiu em cima da figueira, apontou o revólver para todo mundo. Olha, foi aquela confusão. Que loucura, né? O que não se faz tem pelo muita futebol. História, tem muita história. Naquela época podia, hoje é bem mais tranquilo, Ah, né? É, né? Porque Essa acho questão que de briga, de segurança né? no próprio estádio, de ir com a família, não sei tudo. Hoje como é que hoje está bem diferente, assim, deixou de perder um pouco também aquela essência do futebol, sabe? Do jogo em si. Fico muito preocupado com o externo, com as coisas, com as pessoas, né? E esquece um pouco do esporte ali. É verdade. Eu acho que perdeu um pouquinho, assim, essa essência, né? Com certeza. Que era... André, e tem algum jogo que te marcou, assim, que você ficou tem na alguns, memória? mas eu acho... alguns, assim... quando criança, era mais, assim, como é que eu vou dizer? Ali, né, aquela convivência e era mais... O pra nós, momento era mais ali momento, do... brincadeira, né, que a gente lembra, assim, do jogo em si, né? Era muitas vezes a gente com criança também tinha a parte de lazer, de brincar ali e tal, mas assim, agora, depois que a gente voltou, também teve duas situações, o ano que o 2011 ali, que a gente perdeu lá em Birama, foi um jogo bem marcante pra gente, acho que pra todos os torcedores, pra mim principalmente, né? Nesse tempo você estava como vice? Eu estava como vice-presidente, o pai tinha falecido, era o nome dele e tal, teve um jogo na final lá que foi bem tumultuado em Birama. E depois o jogo marcante foi agora que a gente subiu, né, para a primeira divisão, que também foi toda aquela... Perdemos a Taça Santa Catarina também, a Copa Santa Catarina. Mas foi assim, para nós ficou emocionante. Como vice, né? Vice. Puxa, a emoção ali de conseguir conquistar o objetivo de depois de tantos anos conseguir, né, subir para chegar à primeira divisão de novo, foi importante. Olha, é como o livro tá. É tanta história que precisaria 4 livros desses para contar tudo. Ô, doutor Mário, quem quiser comprar o livro, como é que faz? O livro está disponível lá na Ecoclínica. Tá. E também estamos colocando lá na livraria, nos Farol. No Farol Shopping? E lá no campo não tem? Porque tem uma lojinha lá, né? Na Loja do Leão. Na Loja do Leão, porque faz sentido, porque os torcedores vão lá. E aqui tem muita história. Eu mesma entrevistei mais de 10 pessoas. O seu Aleixo. Ai, gente, seu Aleixo. É uma preciosidade. Maravilhoso. Não, vou botar uma foto minha com ele. As entrevistas foram boas, excelentes. Marcaram muito bem. Eu gostei muito de fazer. Né? Foi muito prazeroso. Lembrei esse universo. Não pode deixar esquecer. Não, fui atrás do seu Aleixo. Porque aqui quase que está no final já do programa, né? Mas eu vou ler aqui apenas um que eu escrevi. Ótimo, para nós finalizarmos então. Paixão vermelha e branca. Quando a bandeira tremula, desenha nas dobras o coração apaixonado do torcedor, que entoa o grito guerreiro do bravo Leão do Sul. Paixão que vem de berço vermelho e branco, no embalo de quem ama. A arquibancada treme, o torcedor grita, a bola beija a rede. Vibra que é teu, Leão do Sul. Teu escudo é símbolo da paixão que atravessa o tempo de uma nação vermelha e branca que escreve a história do futebol de um povo. A bandeira agasalha a alma do torcedor, que canta com entusiasmo de paixão, Ercilista é a nossa vitória. Quem veste a tua camisa incorpora o rugir do leão, paixão que jamais se desfaz com o tempo. Ser ercilista é viver o amor vermelho e branco. Olha só, pronto, já traduziu tudo então, não precisa mais nada. Gente, muito obrigada, viu? Olha, muito bom rememorar alguns momentos aqui do livro. E eu acho que a gente podia agradecer também a Catu, né? Eu vou tomar liberdade, já que eu participei do livro, os colaboradores, os escritores e colaboradores, né? A Amaline Mussi, especial, que fez toda a revisão. A editora da Unisul, né? Da Unisul também, que foi quem editou o livro, né? E a Miriam Maia, que foi a organizadora do livro, que ficou horas em cima desse livro. A Miriam foi maravilhosa, né? Fantástico. Gente, muito obrigada. Também. E
Mais 100 anos de Hercílio, então, no mínimo. Vibra que é teu Leão do Sul. Né? E eu conversei hoje com o médico e escritor Dr. Mário Caporal e a torcedora do Hercílio Luz Futebol Clube, André Zumblick. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbon, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!